Salve, salve pessoal, bom dia, um papo sobre a questão da corrupção, que eu estou tentando ter com vocês há bastante tempo, mas por falta de oportunidade ainda não tinha rolado, mas agora eu acho que quis, mestre lá de cima, o grande arquiteto do universo, que esse momento fosse agora. Bom, para que a gente tenha em mente, pessoal, a miséria e essa grande massa de desassistidos e de desvalidos que a gente vê, não estou falando só no nosso país, mas na América Latina como um todo, onde a gente tem 30% da população passando fome, a gente tem 30% da população sobrevivendo com menos de $1 por dia, segundo a Organização das Nações Unidas. Então a corrupção ela atua exatamente como um vetor de miséria, pobreza e exclusão, sobretudo em países em desenvolvimento. Então, ela acarreta altos custos à economia. E esses custos não só se dão na seara do investimento público, mas também custos sociais. A gente tem, na lista dos países com os piores índices de desenvolvimento humano, a gente tem esses países listados como países mais corruptos, né? Onde a população tem um índice de percepção da corrupção muito elevado, ou seja, para a população, corrupção é absolutamente normal nesses países. Pessoal, a corrupção existe em todos os lugares, tá? Em todos os lugares existe a corrupção, em todo o tempo da história humana, em todo território, enfim, a prática da corrupção ela é existente. No entanto, ela não pode ser tolerada, tá? Ela não pode ser tolerada. E ela pode ser controlada, sim, por meio dos controles interno, externo e principalmente da sociedade. O controle social é de extrema importância para que a gente consiga domar essa praga do século, que é a corrupção. Bom, pessoal, a corrupção ela leva os custos das transações comerciais. Todas as vezes que um empresário ele tem que pagar suborno para ele se instalar em determinada região, em determinado país, para ele conseguir um alvará, uma licença de funcionamento, toda vez que ele tem que praticar o suborno, isso aí complica a economia. Isso acaba gerando incerteza na economia, acaba gerando incertezas de que aquele investimento ele vai ter o retorno que o empresário almejava. Além disso, pessoal, a corrupção também ela atrapalha a questão de entrada de investimentos estrangeiros no país, sobretudo de longo prazo. Aquele investimento que vem para a especulação imobiliária, para jogar nos títulos do tesouro, né? Aquela liquidez imediata, aquela rentabilidade imediata, aquilo lá não atrapalha em nada. Né? Porque um país que tem muita corrupção tem que manter uma taxa de juros elevada para atrair capital estrangeiro. Bom, mas aquele investidor a longo prazo, aquele grupo, aquele empresário, aquela pessoa que está interessada em desenvolver determinada região, esse vai ficar absolutamente inibido de investir em locais onde a corrupção ela é desenfreada, tá certo? A corrupção também ela desvia talentos, falo de talentos humanos, pessoas inteligentes, pessoas capazes que deveriam estar trabalhando para melhorar a sociedade, não, eles estão atuando na questão de práticas corruptivas. Então, um desvio de talentos, a fuga de cérebros para atividades que não fazem com que o país se engrandeça, também é um dos pecados que a corrupção causa aos países em desenvolvimento. Uma outra coisa interessante, pessoal, que eu queria tocar com vocês, é que a corrupção ela desvirtua as prioridades setoriais, né? Por conta daquele lobby maléfico, aquele lobby doentio, aquele lobby corruptivo. O Estado deveria investir em determinada área, mas por conta disso começa a investir em outras. Então, a corrupção ela tem o poder de desvirtuar as prioridades setoriais, aquelas escolhas políticas, também ela tem o poder de desvirtuar isso. Quando o candidato está no palanque prometendo isso, aquilo, tá? Depois que ele é eleito, podem vir chegar esses grupos, podem vir chegar-se a ele essas quadrilhas, esses esquemas, que é para fazer com que ele desvirtue aquele programa dele de governo que foi inicialmente pensado, concebido, votado e eleito legitimamente pela sociedade. Pessoal, toda vez que o Estado diminui
a sua arrecadação por conta de práticas corruptivas, ele vai precisar de dinheiro. Então, ele vai tributar as famílias. Tá? Então, vai ter a tributação das famílias, vai ter a tributação das empresas, dos serviços, enfim, o Estado vai precisar arrecadar cada vez mais. Quando o Estado não controla a corrupção existente, quando a corrupção campeia, quando a corrupção é endêmica em determinado Estado nacional, ele acaba sobrecarregando o setor produtivo e a sua sociedade com uma carga tributária maior. E normalmente esses impostos são aqueles impostos regressivos. Você sabe o que é imposto regressivo? Nas aulas aqui do nosso mestre Caldas Furtado, ele deixa bem claro que é imposto regressivo. É quando a sua onerosidade relativa decresce quando aumenta a renda do contribuinte. Então, quanto mais eu ganho, menos eu pago imposto. Esses são os impostos regressivos. Um exemplo de imposto regressivo é o ICMS. Tá? Eu pago a mesma alíquota de ICMS que paga o cara mais rico do país. Né? Isso é que é imposto regressivo. Não significa alteração nenhuma em relação à renda do próprio contribuinte. Então, pessoal, uma tributação mais justa, mais equânime, ela só vai ser conseguida se nós conseguirmos domar esse monstro, domar essa praga que é a questão da corrupção. A corrupção, ela mina o desenvolvimento do país, a corrupção empobrece a nação. Tem um dado da Transparência Internacional que diz que se a corrupção no Brasil não fosse no patamar que é, cada brasileiro seria 27% mais rico. Isso faz com que a gente assuma o compromisso de lutar cotidianamente contra a corrupção. A corrupção também, pessoal, ela acarreta a perda, tá, da capacidade de desenvolvimento das pessoas. Todas as vezes que a corrupção ocorre na área da educação, um professor se desestimula para preparar uma aula. Todas as vezes que não tem alimentação escolar adequada na escola, o aluno não consegue aprender direito. E na área da saúde, então, ela é letal, porque ela encurta a vida das pessoas. Se a corrupção ocorrer na atenção básica, todas as vezes que o cidadão for atrás de um posto médico, um posto de saúde, um posto de atenção básica, que não tiver um insumo básico, que não tiver um médico, não tiver um enfermeiro, que não tiver absolutamente nada, ele pode vir a agravar o seu quadro de saúde e falecer. Então a gente precisa urgentemente domar a questão da corrupção, porque ela é inibidora do desenvolvimento do país, inibidora do desenvolvimento das pessoas e ela reduz a perspectiva de vida da gente também. Então a gente tem que todo mundo se irmanar, fazer desse país um país modelo e um país exemplo de enfrentamento à corrupção. É isso aí.